Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor de Direito Administrativo, e voltamos aqui então para a gente continuar nossa análise da lei orgânica do município de Vila Velha para você que está prestes a se tornar guarda municipal de Vila Velha, tá? Bem, então vamos falar dessa parte final, né, que é a parte da administração municipal aqui, que pode ter certeza que para você na sua prova vai ter questão sobre esse tema para você lá, tá bom? Para isso, vamos aqui então continuar a nossa tela, tá? Administração municipal. Bora lá continuar aqui, avançar no nosso estudo, tá? Então, olha só. Lá no artigo 76, ainda da Lei Orgânica do município de Vila Velha, nós temos um artigo parecido com a Constituição Federal, né? Já que a gente já falou que a Lei Orgânica ela é como se fosse mais ou menos uma Constituição, né? Ela funciona na prática como se fosse uma Constituição, ela seria, digamos assim, uma Constituição municipal, né? Então é claro que ela vai copiar muita coisa da Constituição Federal, tá? E ela, quando a gente vai na Constituição Federal, tá? Vou botar aqui, né? Lá na Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição Federal atual, ela vai tratar para nós acerca da administração pública nos artigos 37 ao 41, tá? 37 ao 41, que também, para as provas, né, onde isso cai bastante, tá? Agora, por que eu estou indo lá na Constituição Federal para te trazer isso aqui? Porque lá na Constituição Federal, especialmente nesse artigo 37 aqui, logo no começo da parte em que ela fala da administração pública, tá? Ela traz princípios básicos para nós, né? Então, a Constituição Federal, ela fala assim, né? A administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes da União, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nossa Constituição traz 5 princípios básicos aplicáveis à administração pública. E aí você vai perceber que a Lei Orgânica do município de Vila Velha vai trazer coisas parecidas, né? Não vai trazer todos os princípios, mas vai trazer alguns princípios semelhantes. E aí vale a pena você fazer o quê? Vale a pena você ficar ligado nos princípios que tem em comum entre a Lei Orgânica de Vila Velha e a Constituição Federal, lá no LIMP, tá? E também aqueles que aparecem em um e não aparecem no outro. Por quê? Porque muita gente já estudou direito constitucional ou, né, direito administrativo e já estudou o LIMP, né, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e tal. E aí, quando vai fazer uma questãozinha, por exemplo, de lei orgânica, a banca vai lá, bota um princípio, por exemplo, que tenha na Constituição Federal e não apareça lá, né, na Lei Orgânica de Vila Velha, e aí faz a pegadinha com o aluno que às vezes se trai pela memória, tá? Opa, voltar aqui, se trai pela memória, tá bom? Então fica ligado com isso. Então diz o artigo 76, né, da Lei Orgânica de Vila Velha o seguinte, ó, a administração pública é direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Quando aqui fala qualquer dos poderes, está falando legislativo, executivo e judiciário, tá? Obedecerá necessariamente aos princípios constantes na Constituição Federal, estadual e aos seguintes. Então, olha que perguntinha boa de prova para você, né? É princípio expressamente previsto na Lei Orgânica do município de Vila Velha, tá? Princípio da eficiência. Olha que perguntinha boa de prova, tá? Então, é princípio, né, expressamente previsto na Lei Orgânica do município de Vila Velha, o princípio, por exemplo, da eficiência. O princípio da eficiência está no texto aqui da Lei Orgânica de Vila Velha? Quando você olha aqui, né, os incisos 1 ao 8º, ele não aparece para você o princípio da eficiência. Ah, Alexandre, mas isso aqui está falando que se aplica ao município de Vila Velha os princípios daqui, né, mas também os que estão previstos na Constituição Federal. E lá na Constituição Federal tem eficiência, então a resposta é correta, né? Pois é, cuidado. Cuidado que a banca faz uma pegadinha. Ela diz, o princípio da eficiência está expressamente disposto, né, lá na Lei Orgânica de Vila Velha. Ele não está expressamente colocado aqui, percebeu? Ele não aparece escrito para você aqui dos incisos 1 ao 8º, sacou? Então ele não está expressamente colocado aqui. Eu posso aplicar ao município de Vila Velha esse princípio, tá? Mas ele não está expressamente disposto, ele não está expressamente disposto, né? Vou pegar a borrachinha aqui e apagar. No texto. Tudo bem? Então ele não está expressamente, vou botar aqui de novo expressamente, né? Ele não está expressamente disposto aqui, ok? Alexandre, então quais são os princípios expressamente dispostos aqui na Lei Orgânica de Vila Velha? Primeiro, o princípio da legalidade, né? Lembrar que o princípio da legalidade é aquele que vai dizer para nós aqui que a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei, tá? E lei aqui
é lei em sentido amplo, né? É lei em sentido amplo. Estão vindo na câmera um pouquinho comigo aqui, né? A ideia é basicamente o seguinte: tudo que o administrador público vai fazer, tudo que o agente público vai fazer, ele precisa estar respaldado pela lei, tá? Ele não pode fazer nada da cabeça dele. Ele tem que estar sempre respaldado pela lei. E lei em sentido amplo, né? Porque senão alguém pode dizer, a Constituição Federal manda ele fazer alguma coisa. Mas a Constituição Federal está acima das leis, né? E aí você diz que ele só está obrigado a fazer o que a lei manda, né? Então ele não está obrigado a fazer o que a Constituição manda? Claro que não, né? Se a Constituição, inclusive, está acima das leis, e eu sou obrigado a fazer o que a lei manda, né? Que dirá o que a Constituição manda, que é muito mais importante do que uma mera lei, tá bom? Então lei aqui em sentido amplo. O agente público tem que cumprir o que está previsto na Constituição Federal, tem que cumprir o que está seguindo, o que está constando nas leis, tem que cumprir o que está em decretos, portarias, resoluções, ordens de serviço, tá? Qualquer ato legislativo, né, que venha a trazer obrigações, ele está então automaticamente obrigado a fazer. Lembrando que, diferentemente da gente, né, a gente, tudo que a lei não proíbe, você pode fazer, né? Tudo que não é proibido é permitido, não é verdade? Então, por exemplo, eu posso bater palma aqui no meio da aula? Posso, né? Por quê? Porque não tem nenhuma lei que me proíbe de bater palma, né? Não tem nenhuma lei, por exemplo, que me manda fazer isso, tá? Mas também não tem nenhuma lei que me proíbe. Então, eu fico livre para bater palma, se eu quiser, por exemplo, assobiar, cantar aqui no meio da aula, né? Não tem nenhuma lei que me proíbe de fazer. Agora, se eu tivesse aqui como agente público, por exemplo, eu teria que só fazer o que a lei diz, tá? Eu não poderia pensar, estamos na ausência de uma norma, então na ausência de norma eu vou fazer o que eu bem entender. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, ok? Esse é o princípio da legalidade aqui. Voltando aqui para a tela, ó. Além da legalidade, nós temos também aqui transparência, né, de seus atos e ações. Essa transparência aqui a gente vai relacionar com a publicidade, tudo bem? Transparência e publicidade. Alexandre, qual que é a diferença de transparência para publicidade? A doutrina, né, os livros jurídicos, né, não que eu acho que isso vai cair na sua prova, mas eu gosto de falar até para você entender o que você está estudando, tá? Mas a doutrina vai dizer para a gente que publicidade, tá bom? É dar acesso às informações. Então, publicidade é dar acesso às informações ali. E transparência é você incentivar esse acesso, tá? Incentivar. Então, por exemplo, o que é um ato de transparência? Você investir em um aplicativo para que os particulares possam ter acesso mais facilitado, né, aos dados. É você compilar os dados de maneira mais fácil das pessoas entenderem. Isso é dar transparência. E publicidade é você não esconder. Né? Publicidade é você tornar a informação acessível. Tá? Por isso que a transparência e a publicidade se complementam. Que além da informação estar acessível às pessoas, há também um fomento, há um incentivo, né, para que essa informação fique cada vez mais fácil, mais palatável, né, mais tranquila, digamos assim, de ser entendida, de ser compreendida pelas pessoas. Tá? Então, legalidade, transparência e publicidade estão todos aqui. Princípio da impessoalidade, isso tem na Constituição Federal também, né? Além da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade é o quê, né? Vindo para mim um pouquinho na câmera aqui, né? Impessoalidade é aquele princípio que vai dizer que a administração pública tem que tratar a todos nós de maneira idêntica. Tá? A impessoalidade, no fim das contas, nada mais é, vindo aqui, ó, por fundo da lente da verdade, trazer um bizu para você. Impessoalidade, meu amigo, nada mais é, no fim das contas, do que a aplicação prática na administração pública do princípio da igualdade. Então, quando você estuda o princípio da igualdade, lá no direito constitucional, né, o que é o princípio da igualdade? É tratar todo mundo do mesmo jeito, como regra, tá? Mas na medida que eu vou encontrando polos, né, que eu vou encontrando categorias, grupos de pessoas que estão em situação diferenciada e que eu preciso dar um tratamento diferenciado a elas, aí sim a lei me permite, né, dar um tratamento diferenciado. Então tratar com igualdade é tratar todo mundo em regra do mesmo jeito, mas eventualmente, amparado por lei, eu posso dar um tratamento diferenciado a pessoas que necessitem de tratamento diferenciado. Então a mesma coisa aqui é o princípio da impessoalidade. Tá? Como assim, né? A administração pública ela tem que tratar todos nós do mesmo jeito, como regra. Então ela não pode, por exemplo, me passar na frente da fila, ela não pode passar meu processo na frente, ela não pode me contratar só porque eu sou primo de alguém, ela não pode, né, fechar um serviço comigo sem licitação porque eu sou o melhor amigo dele, ok? A regra então é licitar, fazer concurso público. Porque o que é um concurso público no fim das contas, né? A administração pública precisa de alguém para trabalhar. Quem é esse alguém? Não sei. Quem passar em primeiro lugar no concurso? Quem vai ser essa pessoa?
Não sei, aquele que se destacar. Diferentemente de falar assim, eu já sei a pessoa que eu vou contratar. Quem? Meu irmão, porque meu irmão é meu brother, literalmente falando. Então, é lógico que eu vou chamá-lo para cá. Isso seria pessoal. Agora, na impessoalidade, eu faço o quê? Eu vou contratar aquele que se destacar na prova. Isso é dar a mesma chance para todo mundo, a mesma oportunidade para todas as pessoas. Isso é ser impessoal. E aí, volta para cá aqui, ó. Isso é o princípio da impessoalidade. Alexandre, e o princípio da moralidade, né? Essa moralidade aqui é a moralidade administrativa, tá? Então, a moralidade no sentido de fazer um bom uso dos recursos públicos, tá? Então, ser moral é você ter um bom trato, né? Um bom trato com o dinheiro público, botar assim, com os recursos públicos, tá? Um bom trato. Como assim, Alexandre? É só você pensar, por exemplo, na improbidade administrativa, né? O que é a improbidade, né, administrativa? Talvez você já tenha ouvido falar da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Se nunca ouviu falar, é a Lei 8429 de 92, tá? Inclusive ela foi muito alterada recentemente, tá bom? No finalzinho do ano passado. A lei de improbidade administrativa, ela vem para pegar quem? Ela vem para pegar o agente ímprobo, né? O agente ímprobo. Esse in aqui é prefixo de negação, tá? Então por que é IM e não IN? Porque M vem antes de P e B. Fala comigo, isso aqui é uma revisão de língua portuguesa. Isso aqui é uma revisão de português para você. Vem pra cá, Batela aqui. Ímprobo, tá? Com acento aqui. Ímprobo. O que é ser ímprobo? Ímprobo. Eita. Ímprobo é o diferente de probo, né? O que é uma pessoa proba? É uma pessoa sem dinheiro, professor. Não, é pobre, né? Probo significa o quê? Significa uma pessoa com ética, tá? Com retidão de caráter, tá bom? Uma pessoa de retidão de conduta, retidão de caráter, ok? Uma pessoa certa, a pessoa correta, a pessoa no eixo, tá? Que o que é certo, o que é errado, tá bom? Não tem jeitinho brasileiro com essa pessoa, não. Então, a lei de improbidade, ela vem para fazer o quê? Para prestigiar esse cara aqui, ó. Para falar o quê? Esse cara aqui é o cara que eu quero, tudo bem? E esse cara aqui é o cara que eu, né, não quero para a administração pública. Eu não quero agente ímprobo. Por quê? Porque o agente ímprobo, ele faz o quê, né? O agente ímprobo, meu amigo, vindo para cá, ó, para a câmera aqui. O ímprobo, ele vai pegar o carro da prefeitura e vai usar como se fosse dele no fim de semana, né? O agente ímprobo vai setar a propina, por exemplo, para não aplicar a multa pro cara. O agente ímprobo vai saber uma informação privilegiada e vai soltar para os amigos dele, para dar uma vantagem para os amigos dele, né? Para os amigos dele poderem fazer algo ali um mês antes dessa informação via conhecimento oficial do público, tá? Isso que o agente ímprobo faz. Ele é um cara sujo, ele é um cara rasteiro, ele é um cara antiético. E no fim das contas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo como diz a lei, um malbaratamento, né? Uma dilapidação. Ele está fazendo ali um desgaste dos bens públicos e dos recursos públicos. Tá? Quer eu te dar outro exemplo? Lei de licitações. Para que existe licitação? Olha como é que eu vou puxar lá de trás do direito administrativo com você. Tá? Existe um princípio chamado princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio vai dizer para a gente que o agente público, quando ele lida com a coisa pública, ele não está lidando com uma coisa que é dele, né? Mas que também é dele. Então uma coisa é você ter um dinheiro seu, e aí você gasta como você quiser, tá? Vou gastar tudo em churrasco, vou gastar tudo em sapato, vou gastar tudo em computador, cerveja, é problema seu. Agora outra coisa é quando você tem um dinheiro da galera para você fazer um churrasco pra galera. Aí você não pode gastar esse dinheiro, por exemplo, com qualquer coisa, né? A galera me deu dinheiro aqui para poder eu comprar carne, carvão e cerveja pro churrasco, eu vou aproveitar e eu vou quitar a última parcela do meu carro, da minha moto, né? Não existe isso, tá? Então, quando o dinheiro ele não é exatamente seu, tá? Ele também é seu, mas é maciçamente da galera, digamos assim, essa é a ideia da indisponibilidade do interesse público, tá? O agente público está lidando com o interesse indisponível, ou seja, um interesse que não é só dele, um interesse que é da coletividade. Então, quando ele quer contratar, por exemplo, um serviço, quando ele quer comprar alguma coisa, ele não está comprando para ele, não está contratando para ele, está contratando para a coletividade. Então ele precisa se certificar de que ele vai fazer essa contratação, ele vai comprar essa coisa da maneira que ele faz o melhor uso possível do dinheiro público. E como é que ele vai saber que ele está fazendo o melhor uso possível do dinheiro público? Se ele cumprir direitinho
todas as etapas previstas na lei de licitações. O que é a lei de licitação, se você resumir ela com força, né? Licitação é um procedimento prévio aos contratos da administração pública, né? Então, eu tenho que seguir esse procedimento para chegar no contrato. Eu só chego no contrato se eu fizer licitação, como regra, pelo menos, né? Tem alguns casos que eu posso contratar sem licitação, mas são exceções, tá? Então, como regra, eu só chego no contrato licitando. E aí, se eu licitar direitinho, eu estou tendo a certeza que eu estou fazendo o bom uso do dinheiro público. Por outro lado, se eu deixo de licitar quando preciso, ou se eu licito nas coxas de qualquer jeito, né? Aí eu perco o controle do melhor uso possível do dinheiro público, tá? Aí eu tô sendo, vindo pra tela aqui, ó, aí eu tô sendo um agente ímprobo, estou cometendo um ato de improbidade administrativa. Claro que hoje em dia, para poder configurar a improbidade, tem que ter o tal do dolo específico, blá, 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 mas aí não vou entrar nesse mérito, porque isso aí não é, né, nossa missão aqui. Então, moralidade, né? O princípio da moralidade é você ter esse bom trato com o dinheiro público. Por exemplo, fazer licitação direitinho, fazer concurso público direitinho, tá? Imagina, ela fazer um concurso público, estudar, viajar, gastar dinheiro, e no final das contas eu percebi que foi tudo fraudado, né? Que aquilo tudo era um teatro para contratar o irmão do prefeito, sei lá, né? Ou parente de alguém. Imaginou? Isso é imoral, tá? Eu tô fazendo um uso, né, péssimo do dinheiro público, ok? Bem, razoabilidade, né? O que é o princípio da razoabilidade, Alexandre? Razoabilidade é na interpretação, tá? Interpretação das normas. O que significa razoabilidade, né? Razoabilidade é uma interpretação coerente das normas, tá? Fazer uma boa interpretação das normas. Como assim, né? Vindo para a câmera aqui um pouquinho comigo, ó. Por exemplo, a Constituição Federal fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Está lá no artigo 5º, no inciso 1º da Constituição Federal, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Beleza. Aí alguém vira e fala assim, então eu posso discriminar o gordinho, por exemplo. Se fosse assim, eu tava lascado, né? Posso discriminar o gordinho? Eu posso discriminar a pessoa em razão da etnia? Eu posso discriminar a pessoa em razão da religião? Eu posso discriminar a pessoa porque ela é estrangeira, né? Ou seja, em razão da nacionalidade. Eu posso discriminar a pessoa porque ela é careca, né? Porque ela é baixinha. E aí, né? Então, assim, se eu fosse fazer uma interpretação literal, talvez houvesse algum sentido nisso que a pessoa está falando. Porque a Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então fica parecendo que essa igualdade é uma igualdade só em relação ao gênero, né? O gênero masculino e o gênero feminino são iguais. Mas é óbvio que quando a Constituição Federal falou homens e mulheres, ele quis dizer pessoas, né? Então aí eu estou fazendo uma interpretação baseada na razoabilidade, eu estou sendo razoável no que eu estou interpretando. Não é razoável eu interpretar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no sentido de que a Constituição quis reduzir a igualdade apenas ao gênero, né? Que homens e mulheres são iguais, agora todo o resto eu posso discriminar. Não é isso, não é razoável essa interpretação. Até porque quando eu penso em direitos fundamentais, a ideia é que o alcance dos direitos fundamentais seja o alcance mais amplo possível, né? Então não é razoável pensar que homens e mulheres são iguais, então beleza, então homens e mulheres são iguais, é igualdade de gênero. Então vou discriminar em razão do peso, da etnia, da religião, né, da convicção partidária da pessoa, isso não faz o menor sentido. Então mesma coisa aqui, quando eu faço análise, por exemplo, de uma lei orgânica, eu tenho que fazer uma análise razoável, né, uma análise que harmonize a lei orgânica, por exemplo, com o bem-estar da população, que esteja de acordo com a Constituição Federal, que esteja de acordo com a Constituição do Estado do Espírito Santo, que faça o bom uso dos recursos públicos, né? Já imaginou se eu estou fazendo, por exemplo, a interpretação de um dispositivo aqui e eu chego a uma conclusão absurda, uma conclusão que vá, né, chocar isso que está aqui com a Constituição Federal, por exemplo, tá? Então eu devo buscar o sentido que harmonize isso no direito como um todo, tá bom? É um papo que se eu quiser aprofundar aí eu gravaria um curso aprofundando isso, mas só para você entender o que você está lendo, tá bom? Volta para a tela comigo aqui, ó. Além disso, a participação popular nas decisões. Eu já falei isso com você lá nas primeiras aulas, né? Quando eu falo participação popular nas decisões, isso aqui tem a ver com a gestão, tá? Democrática, né? Gestão democrática, tá bom? O que é uma gestão democrática? É um governo que conversa, tá? É um governo que, quando vai tomar decisões, procura conversar com os segmentos da sociedade, tá? Então, vindo na câmera um pouquinho aqui comigo, né? Imagina, eu viro prefeito da cidade, tá? Aí eu quero propor um projeto de lei para a Câmara Municipal, e esse projeto de lei vai tratar, por exemplo, sobre, sei lá, Estatuto da Religião, tá bom?
E aí eu mando o Estatuto da Religião, por exemplo, e não converso com nenhum segmento religioso, não converso com os católicos, evangélicos, ubandistas, pessoal do candomblé, do kardecismo, do islamismo e etc e tal, tá? Judeus, não converso com ninguém. Eu mando lá e acabou, né? E aí, é muito provável que isso vai dar problema, porque se eu tô querendo fazer algo que trate de uma categoria, ninguém melhor para saber dos problemas da categoria que a própria categoria, tá? Ou eu, prefeito, vou mandar um projeto de lei para a Câmara, por exemplo, que vai tratar sobre, sei lá, né, aposentadoria, e eu não converso com os aposentados. Ou que vai tratar, por exemplo, sei lá, sobre a saúde, e eu não converso com médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da gestão, com ninguém. Então as chances disso dar errado sempre são muito grandes, né? Por quê? Porque se eu não estou ouvindo a categoria a ser beneficiada, como é que eu vou saber o benefício que eu vou trazer para você se eu não escutar os problemas que você está vivendo, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Só cada um sabe, como diz o pessoal, só a panela sabe o calor do fogo, né? Porque ela tá com a bunda ali no fogo o dia inteiro, tá? Então a mesma ideia aqui. Isso é uma gestão democrática. É quando eu escuto a coletividade para a qual eu governo, né? Se eu estou governando para aquele grupo de pessoas. Então, eu preciso escutar o que esse grupo de pessoas precisa para saber os caminhos do meu governo. Beleza? Volta para cá, ó. E outra que é descentralização administrativa. O que é o princípio da descentralização administrativa, tá? Descentralização significa o quê? Quando uma pessoa jurídica passa uma atividade para outra pessoa jurídica. Então, por exemplo, aqui na Lei Orgânica de Vila Velha, né, ela quer dizer que o município, por exemplo, de Vila Velha, quando tiver uma atividade, por exemplo, que não precisar o município em si ter que exercer essa atividade, que ele deve passar para outro. Por exemplo, igual eu falei com vocês, aposentadoria, tá? Aposentadoria, pensão, que seja. A concessão de aposentadoria é uma atividade que a pessoa jurídica município de Vila Velha não precisa fazer ela. Então ela pode descentralizar para outra pessoa jurídica, que é quem? O IPVV, por exemplo, né? Manda lá para o Instituto de Previdência de Vila Velha. Tá? Então a pessoa jurídica Vila Velha descentraliza essa atividade para outra pessoa jurídica, que é o IPVV, Instituto de Previdência de Vila Velha, que vai então cuidar só desse assunto aqui, aliviando o peso deste cara ter que também fazer essa atividade aí, tá? Descentralização é um tema que você estuda em direito administrativo, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito aqui não, mas basicamente essa é a ideia da descentralização, né? A gente tem a administração, por exemplo, né? Trazer um espaço aqui. A gente tem a administração direta, tá? Quem é a administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? E nós temos a administração indireta. Lembrando que a direta pode ser chamada de administração centralizada e a administração indireta pode ser chamada de administração descentralizada. Tá? Descentralizada. E na administração indireta, então, ou descentralizada, nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, na administração direta ou centralizada, temos União, Estados, municípios, né, Distrito Federal. Tá? Então, o município de Vila Velha é a administração centralizada. O que ele fez? Ele descentralizou, por exemplo, para uma autarquia, que o IPVV é uma autarquia, tá? A atividade, por exemplo, de concessão de aposentadoria. Tudo bem? Isso que é o princípio aqui da descentralização. Maravilha? Legal? Então, esses são os princípios aqui. Fica de olho, tá? Toma cuidado com isso aqui. Uma excelente questão de prova, tá? Perguntar quais são os princípios expressamente previstos na Lei Orgânica de Vila Velha. Repara, por exemplo, que eficiência não está expressamente colocada aqui, ok? Está na Constituição Federal. Não quer dizer que Vila Velha não siga o princípio da eficiência, porque tudo que está na Constituição Federal, Estadual e Vila Velha segue, ok? Mas não está expressamente colocado aqui, por exemplo. Legal? Todos os outros estão, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, ok? Então fica ligado nessas pegadinhas boas de concurso. Vamos adiante, vamos lá. Bem, diz o artigo 77 o seguinte, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública, tanto direta, indireta, fundacional, que seja, mesmo que esteja sendo custodiada por entidade privada, tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação e será realizada de modo a não abusar da confiança do cidadão, não explorar sua falta de experiência ou de conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade. Alexandre, que diacho significa isso, tá? Eu vou juntar esse caput do artigo 77 que a gente acabou de ler aqui com os parágrafos, tá? Esses dois parágrafos aqui que vai valer a pena a gente juntar e te explico tudo junto, tá bom? Olha só então o parágrafo primeiro.
É vedada, é proibida, a utilização de nomes, símbolos, sons e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos. A publicidade a que se refere esse artigo somente poderá ser realizada após aprovação pela Câmara do Plano Anual de Publicidade, que conterá a previsão de seus custos objetivos na forma da lei. Esse parágrafo segundo não é tão importante, não. Mas o 77 caput, o parágrafo primeiro, esses caras são muito bons e também são bons de cair em prova. Tem muita chance de aparecer no seu concurso, tá? Olha só como é que funciona isso aqui, então. O caput, quando fala que a publicidade tem que ter caráter educativo e tal, e não pode abusar da confiança, explorar a falta de experiência ou se beneficiar de sua credulidade, seria, né, se a gente fizesse um paralelo, seria mais ou menos o que o Código de Defesa do Consumidor chama de publicidade enganosa ou abusiva, tá? Então aqui seria, digamos assim, né, o que ele está falando para nós aqui, uma publicidade, né, uma publicidade enganosa barra abusiva. O que ele está falando aqui é isso. Não posso ter publicidade enganosa ou abusiva na administração pública. Exemplo, Alexandre, né, vim na câmera um pouquinho comigo aqui, ó. Exemplo, Alexandre, de propaganda enganosa ou abusiva, tá? Tá um lugar, por exemplo, uma rua toda de terra batida. Aí vem a administração pública, vai lá e asfalta a rua todinha, tá? De ponta a ponta, faz um negócio lindo de viver, maravilhoso e tal. Legal. Aí, depois que fez isso tudo, né, o próprio prefeito vai lá e coloca uma faixa dizendo assim, né? O bairro aqui e tal agradece profundamente o prefeito fulano de tal por ter feito tal coisa, né? Cara, é aquela história. E vai ter gente que vai acreditar que de fato foi a comunidade que botou a faixa ali. Pode ter sido? Pode ter sido, ok. Mas em muitos casos a gente vai saber, no fim das contas, que não foi a população que botou, né? O próprio prefeito pode ter colocado isso lá e acaba que, de certo modo, ser abusivo, né? Pode se enquadrar com uma publicidade enganosa ou abusiva. Por quê? Porque, no fim das contas, né, ele está se beneficiando de gente que vai acreditar que, de fato, foi a própria comunidade que mandou botar aquela faixa ali. E aí, no fim das contas, né, tá explorando, né, a boa-fé de algumas pessoas. Quem tem malícia vai sacar que, pô, talvez tenha sido esse próprio cara que mandou botar essa faixa, né? Mas vai ter muita gente que vai acreditar, no fim das contas, que foi a população que botou, ok? Então isso que está dizendo 77 no caput aqui. E o parágrafo primeiro, Alexandre? O parágrafo primeiro, quando ele fala que é vedada, nome, símbolos, sons e tal, isso aqui é igualzinho, assim, né? O 37, parágrafo primeiro da Constituição Federal, tá? A gente tem que lembrar que há uma diferença entre a administração pública, vem na tela aqui um pouquinho, ó, há uma diferença entre a administração pública, e, né, governo, tá? E governo. Qual que é a diferença entre administração pública e governo, Alexandre? Vem comigo na câmera aqui, ó. Governo é uma coisa temporária, tá? Governo é gestão. Então o cara é eleito, vai ficar 4 anos. Aí ele pode ser reeleito para mais 4 ou não, tá? A administração pública é algo permanente. Então o que faz parte da administração pública? O hospital, a creche, a escolinha, tá? A pracinha que seja pública, né? Todos os aparelhos públicos são administração pública. Eles são meios que a gestão vai se utilizar para dar caminho. Essa gestão quer focar em segurança, então ele vai focar mais em usar aparelhos de segurança. Essa gestão foca mais em saúde, então vai usar aparelhos mais da saúde. Então os aparelhos, eles são permanentes. Agora a gestão é temporária e cada gestão dá o seu tom. Cada gestão dá o seu foco, né? O foco mais em segurança, foco mais em educação, foco mais em saúde, tá? Então eu não posso, né, tratar a administração pública como gestão. Eu não posso ter, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente que seja, que ele pega os aparelhos públicos e bota o nome dele, bota o símbolo dele, bota a cara dele. Alexandre, mas eu já vi muito isso. Pois é, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estou explicando para prova, tá? Como na realidade se aplica, isso é outro concurso. Para o seu concurso, é como está colocado aqui, tá? Não fica aí pirando cabeção, não. Então o fato é, eu não posso. Então eu vou pegar um prédio público, né, e vou colocar o meu nome enquanto prefeito. Não pode. Ou eu vou pegar, por exemplo, um equipamento público e vou colocar o símbolo do meu partido. Não pode, tá? Para não confundirmos a administração pública com o governo, tá? Governo tem a cara da gestão. Agora a administração pública tem uma cara dela. A administração não tem cara de ninguém. Ok? Bem, vou dar uma paradinha aqui por enquanto para você ir digerindo as informações, revisar aqui, tá? E eu já volto no próximo bloco daqui a 3 minutinhos. Eu saio daí, tomo uma água, estica a perna e daqui a 3 minutinhos a gente volta continuando com muito mais coisa aqui da administração pública na Lei Orgânica de Vila Velha, tá bom? Um forte abraço, professor Alexandre, até daqui a pouco e tchau, tchau.